Sabe uma coisa que me deixa impressionada no mercado de tecnologia atual? É essa contradição gigante. Por um lado, a gente tem modelos de inteligência artificial escrevendo scripts complexos em Python em segundos. Assim, otimizando o banco de dados, debugando rede, é um negócio absurdo. Exatamente. Mas aí, na hora de pedir um simples estorno no atendimento de uma grande empresa, o sistema falha miseravelmente. É, a famosa promessa de resolução inteligente que vira só mais um gargalo de triagem, né? Total. A pessoa fica presa num loop infinito e acaba sendo transferida para um humano de qualquer jeito. E o que as nossas fontes de hoje mostram é que isso não acontece por falta de poder computacional. Definitivamente não. Ocorre por uma confusão conceitual gigantesca na camada de engenharia. Em muitas infraestruturas, a ferramenta de processamento de linguagem natural mais básica está sendo encarregada de tarefas dinâmicas. Enquanto, agentes autônomos super complexos estão varrendo o banco de dados vetoriais e reescrevendo contexto nos bastidores de outras organizações, e é isso que nos traz ao cerne da nossa missão nesta nossa imersão de hoje. Com certeza, nós juntamos uma pilha densa de documentações técnicas, sabe? Frameworks como LangChain, white papers de arquitetura corporativa e vários estudos de caso de automação. O objetivo aqui para quem está ouvindo, principalmente desenvolvedores e líderes técnicos, é mapear e desmistificar essas fronteiras arquitetônicas. Afinal, a linha entre um chatbot, um pipeline de automação e um agente frequentemente parece ofuscada pelo marketing. O marketing adora chamar qualquer script de inteligência artificial, o que confunde todo mundo. A gente precisa entender qual é a mecânica real por trás de cada um, onde a automação determinística se encaixa e como fugir daquela armadilha clássica. A marreta de $50 mil para pregar um prego de 10 centavos. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pela camada de contato inicial. Perfeito. Vamos falar de sistemas complexos, mas primeiro a gente precisa olhar para a falha fundamental do chatbot clássico. Por que a ilusão da conversa se desfaz em 2 ou 3 interações? É uma ótima pergunta. E o que é fascinante aqui é dissecar essa mecânica. Quando a gente analisa a arquitetura padrão de um chatbot de mensageria, tipo no WhatsApp, estamos lidando com um motor projetado puramente para classificação de intenções. Isso. A arquitetura depende de um NLP básico, um processamento estatístico que lê uma string e calcula a probabilidade daquilo pertencer a uma intenção mapeada. E o que é fascinante aqui é a total ausência de estado, ou seja, de memória de contexto. Espera, então, para quem está codificando isso, o NLP básico de um chatbot é, na verdade, apenas uma declaração de código if-else glorificada com um vocabulário maior. Basicamente, sim. Pode até ter um modelo mais sofisticado para entender que meu pedido não chegou e atraso na entrega apontam para o mesmo lugar. Mas o roteamento no back-end ainda é uma condicional estrita. Uma árvore de decisão gigante. Se a intenção for status do pedido, dispara aquela resposta pré-definida. Ele não raciocina. Não raciocina de jeito nenhum. E não existe memória persistente que altere o comportamento da rede neural em tempo real. A limitação não é o vocabulário, é a falta de mutabilidade. Nossa, me lembra muito um recepcionista super educado, mas que só tem um roteiro fixo nas mãos. Se alguém chegar e fizer uma pergunta meio milímetro fora do script, ele entra em pânico e chama o gerente. Essa analogia é perfeita. Se a entrada cruza 2 intenções, a arquitetura colapsa. O modelo não gera um plano de resolução. Ele só classifica o texto contra um índice estático. Por isso, o redirecionamento humano é obrigatório. O problema dessa arquitetura baseada em intenções não é só a rigidez da conversa. O ponto de ruptura é que um chatbot de NLP isolado não consegue agir sobre a infraestrutura corporativa. Exato. Ele não consegue abrir o painel de pagamentos, achar o ID da transação e forçar uma mutação no banco de dados para te dar o estorno. Ele não tem braços. Ele não tem braços. E foi essa lacuna que forçou a engenharia a acoplar essas interfaces conversacionais a motores invisíveis. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque aí a gente entra na automação tradicional. Uma transição vital para entender o ecossistema. Quando a gente olha a documentação de ferramentas como o N8N, por exemplo, o foco muda completamente. A gente abandona a linguagem natural
e entra no domínio dos payloads estritos. A gente está falando de workflows dirigidos a eventos, certo? Tipo um webhook recebendo um post que inicia uma cascata de requisições de API. É o encanamento invisível da internet. Exatamente. O encanamento que transforma dados via pequenos scripts em JavaScript ou Python e manda para outros endpoints. É algo puramente determinístico, segue regras matemáticas fixas. Sabe como eu gosto de imaginar isso? É como um trem-bala em um trilho perfeitamente construído. É incrivelmente rápido, super eficiente, leva a carga de um lado para o outro em milissegundos. Só que se uma árvore cair no trilho... O trem não consegue desviar. Ele não pensa, vou dar a volta. Ele bate e o processo para. Porque, em um pipeline do NN, se a API do CRM espera um JSON com a chave Customer ID e amanhã muda para Client ID, acabou. Acabou. O pipeline não tenta interpretar o erro. Ele falha, gera um log e para. Depende 100% de que o contrato de dados não mude. Mas se conectarmos isso com um cenário mais amplo, essa fragilidade é a sua maior virtude. Sério? Como assim a fragilidade é uma virtude? Pensa em operações de missão crítica. Sincronização de faturamento, processamento de dados de saúde. A previsibilidade absoluta do determinismo é um requisito de segurança inegociável. Ah, entendi. Você não quer que seu sistema seja criativo com dados financeiros. De jeito nenhum. Imagina um sistema tentando adivinhar um mapeamento de cartão de crédito porque o JSON mudou. Seria um desastre. O determinismo garante que o dado chegue exatamente como planejado ou não chega. Tá. Isso faz todo sentido. A segurança inegável do determinismo matemático. Mas a realidade de uma infraestrutura moderna exige sistemas que tolerem certa indefinição, não é? Sim, porque a gente lida com APIs externas o tempo todo, logs de erro bizarros. O mercado quer sistemas que consigam ler um log de falha, entender o que deu errado e tentar de novo sem acordar o desenvolvedor de madrugada. E é exatamente essa necessidade de adaptação em tempo real que nos obriga a cruzar a fronteira. Saímos do trem no trilho e entramos no território dos agentes de inteligência artificial. Aqui ocorre a quebra fundamental de paradigma na engenharia de software atual. A literatura técnica define os agentes não como geradores de texto, mas como orquestradores lógicos. E o que isso significa na prática, para quem está com a mão no código? Significa sair de um modelo onde você desenha cada passo do caminho para um onde você dá um objetivo e algumas ferramentas, e o modelo grande de linguagem, um LLM, atua como um motor de raciocínio, geralmente usando algo como o LangChain. Vamos detalhar um pouco mais a mecânica disso. Como um modelo de linguagem que, no fundo, só sabe prever a próxima palavra estatisticamente, consegue executar ações no mundo real. A chave mágica aí atende pelo nome de padrão REACT, Reasoning and Acting, raciocínio e ação, e também o que chamamos de tool calling, a chamada de ferramentas. Desenvolvedor escreve um prompt de sistema oculto descrevendo as APIs disponíveis, né? Fornece os esquemas de entrada e saída. Isso. Aí o modelo analisa o pedido num espaço de memória temporária e percebe que precisa de dados externos. Então, em vez de gerar texto para o usuário, ele gera um payload estruturado pedindo a execução daquela função. E o LangChain entra interceptando isso. Captura o output, pausa o LLM, executa a requisição real no banco vetorial e injeta a resposta de volta na janela de contexto. Exato. O modelo lê o novo dado, raciocina sobre ele e decide o próximo passo recursivamente. Substitui totalmente a árvore engessada de if-else. O agente pode decidir buscar um dado, ver que não serviu, mudar os sinônimos e buscar de novo. Tudo isso em frações de segundo. É fascinante, parece um microserviço com capacidade de auto-healing. Mas eu preciso fazer o papel da cética aqui. Vai em frente. Todo líder técnico levanta bandeiras vermelhas nessa hora. E com razão, né? Se a grande vantagem é essa autonomia toda, isso não significa que perdemos o controle. Como um desenvolvedor garante que um agente construído em LangChain não entre num loop infinito consumindo milhares de tokens à toa? Ou pior, não apague um banco de dados por decisão própria? Isso levanta uma questão importante, de fato. Talvez a questão de segurança mais crítica da IA hoje em dia.
E as diretrizes não ignoram esse perigo. É por isso que a infraestrutura ao redor do modelo é muito mais complexa que o próprio modelo. Você está falando dos guardrails, aquelas barreiras de contenção? Precisamente. Agentes exigem limites rígidos. Primeiro, um limite de profundidade de execução. Se passar de, 5 iterações, o loop é forçado a parar. Segundo, o princípio do menor privilégio. Ou seja, se o agente só precisa ler o status de um pedido, o token de API dele não tem permissão de escrita de jeito nenhum. Nem ferrando. Além disso, parsers rigorosos analisam a saída. Se o modelo tiver uma alucinação e retornar um JSON mal formado, a camada de infraestrutura barra a execução antes de bater no banco. O raio de ação físico é totalmente delimitado. Entendi. Basicamente, você entrega a chave de um carro extremamente veloz nas mãos de um motorista brilhante, mas coloca um limitador de velocidade no motor e tranca as portas de acesso às rodovias perigosas. Ótima imagem. O agente tem autonomia cognitiva, mas não tem autonomia de infraestrutura irrestrita. E levando isso para a engenharia aplicada, as fontes destacam o ecossistema na prática. Como as peças se encontram? Pois é, nenhuma dessas coisas, seja o chatbot simples, o pipeline determinístico ou o agente autônomo, existe num vácuo, certo? O valor comercial surge da orquestração entre elas. Exato. Para materializar isso, os estudos de caso gostam muito do exemplo do agendamento de reuniões. Um cenário bem dinâmico e complexo, se você for olhar por baixo dos panos. Ah, o terror do calendário corporativo. Se você colocar um chatbot baseado em regras para fazer isso, ele vai falhar feio se o usuário disser algo como marca para amanhã de tarde. Ele quer DDMMAA. Sim, e ele só salva a string num banco sem validação nenhuma. A responsabilidade de resolver conflitos e analisar as agendas de todo mundo fica toda com o humano depois. Agora, e quando a gente implementa a tríade completa, como fica? Fica lindo de ver. O usuário manda: preciso alinhar aquele bug com a equipe de infra na terça. O chatbot serve só como terminal de captação. Ele pega o texto e manda para o endpoint. Aí a automação tradicional, tipo o N8N, recebe esse webhook, padroniza a mensagem e joga o payload para o agente construído em LangChain. E aí a arquitetura brilha. O agente analisa a intenção, vê que equipe de infra são 3 pessoas específicas, faz uma chamada de ferramenta, bate na API do calendário de cada um, o JSON volta gigante e confuso. E o LLM entra com raciocínio contextual para cruzar os fusos horários e ver que todo mundo tem uma janela às 14 horas. Mas ele não agenda diretamente, né? Não. Tendo resolvido a lógica, o agente dispara um JSON estruturado de volta para a automação, agende terça, 14 horas, usuários XYZ. E o N8N faz o post final na API com toda a segurança determinística. Então, consolidando esse exemplo, imagina um restaurante. O chatbot é o garçom que só anota o pedido na mesa. A automação é aquela esteira que leva o pedido até a cozinha de forma impecável. E o agente de IA é o chefe executivo. Genial! O chefe olha os ingredientes, raciocina sobre o preparo, resolve os problemas da receita, mas a entrega do prato final usa a esteira de novo. Essa topologia aloca os recursos de forma brilhante. E também economiza dinheiro, né? Porque a automação tradicional tem custo quase zero. Exato. Custo zero e alta velocidade para o tráfego pesado. O agente de IA que consome tokens e é caro só é acionado como unidade de processamento cognitivo pontual. Você não gasta tokens transportando dados, gasta resolvendo quebra-cabeças lógicos. O que elimina aquela necessidade de criar monolitos gigantes e pesados. Mas, e eu sei que sempre tem um mas, esse nível de sofisticação arquitetônica traz consequências financeiras e desafios de implementação enormes. E como traz? E as documentações deixam claríssimo que a barreira de entrada para desenhar agentes produtivos não é só pagar a API do modelo de linguagem. É a infraestrutura de dados interna da empresa. Porque um agente autônomo é completamente míope sem contexto de alta qualidade, né? Se a empresa tentar plugar um LangChain num banco de dados legado todo quebrado... Nossa, vai ser um festival de timeouts e alucinações.
Se a API interna demora 10 segundos para responder, o agente se perde. O sucesso depende da prontidão da infraestrutura e do mapeamento exato da complexidade da tarefa. Então, o que tudo isso significa para o mercado real? Porque, vendo a pressa das corporações, parece que a indústria está sofrendo de uma síndrome do objeto brilhante. Todo mundo quer IA para tudo. A famosa síndrome da ferramenta de ouro. Líderes de tecnologia tentando forçar orquestrações hipercomplexas de agentes só para lidar com fluxos estáticos. Tipo, usar IA para triagem de chamado básico. Algo que um script simples em Python rodando via N8N resolveria com latência quase zero e uma fração do custo. É o puro over-engineering. É exatamente isso. E as análises de falha de projeto mostram que a adoção precipitada só gera dívida técnica monumental. Implementar LangChain para fluxo engessado adiciona latência desnecessária. E pior, injeta incerteza onde deveria haver determinismo. A eficiência arquitetônica não está em usar a tecnologia mais hypada. Está no discernimento cirúrgico. Fluxos repetitivos exigem automação tradicional. Cenários de alta variância justificam o custo dos agentes. Uma baita lição sobre contenção e arquitetura intencional para a nossa audiência técnica. Com certeza. Fazendo uma rápida síntese técnica dessa nossa jornada, iniciamos mostrando como a falta de persistência de estado confina aos chatbots clássicos a simples classificadores de intenções baseados em if e else. Depois, navegamos pela importância das automações baseadas em eventos que trazem o determinismo e a segurança matemática essenciais para não corromper infraestruturas. E, finalmente, dissecamos o paradigma dos agentes autônomos. Como os frameworks de React utilizam modelos de linguagem como motores de roteamento lógico para invocar ferramentas em tempo real. E a lição principal: essas tecnologias não competem entre si. Elas são camadas funcionais complementares. Quando orquestradas, criam infraestruturas resilientes. E ao olhar para a trajetória dessas arquiteturas, surge uma reflexão pesada sobre o que vem por aí. Ah, a próxima iteração. Hoje, os engenheiros desenham essas fronteiras. Um humano decide onde vai o N8N, onde vai o LangChain. Mas e amanhã? Se os agentes autônomos já conseguem ler documentações de API nativamente, gerar payloads e interpretar logs, cara, não estamos longe do dia em que um agente vai receber um requisito de negócio em linguagem natural e construir sozinho o pipeline no N8N. Nossa! Um agente desenhando e implantando autonomamente os pipelines para conectar um novo back-end sem intervenção humana. A infraestrutura escrevendo a própria infraestrutura. O verdadeiro desafio da nossa área em breve não será como programar o agente, mas entender o papel do engenheiro quando o sistema se autodiagnosticar e autoconstruir. Isso muda tudo. É um pensamento que muda completamente o peso das equipes de desenvolvimento. E volta nosso olhar para aquele prompt de chat travado do começo. Da próxima vez que um bot não resolver nosso problema sistêmico, saberemos que a falha não é necessariamente da IA. É o desenho arquitetônico que falhou em integrar a cognição ao determinismo nos bastidores. Fica aí o desafio para quem escuta examinar os próprios diagramas e ver onde a rigidez é gargalo e onde a autonomia faz sentido. Certo? Fechamos esse escopo por hoje. Continuem analisando os sistemas ao redor e até a nossa próxima análise profunda de arquitetura.